Olá, bom dia, boa tarde, bem-vindo, bem-vinda, tá? Hoje temos mais uma live aqui falando sobre saúde, sobre como você se cuidar, como você levar esse cuidado também para sua família, para as pessoas que você ama, para quem está perto de você. A gente começa por perto, não é? Cuidando daqueles que estão em volta. Então, o assunto de hoje é: será que a hipertensão pode causar dor na sua coluna? Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre hipertensão, sobre como ela influencia a sua coluna, que tipo de dor ela pode causar na sua coluna. Às vezes você está com dor na coluna, tratando só a dor, mas isso tem a ver com órgão, né? Esse é todo o trabalho da medicina do Japão que eu estudei lá. Meu nome é Paula Guimarães. Para você que não me conhece, bem-vindo a essa live, bem-vinda. Tá? E dentro dessa concepção oriental, a gente sempre tem uma relação que vem daqui de dentro, que vem dos nossos órgãos. A nossa saúde vem dos nossos órgãos, a nossa doença, a nossa falta de saúde também vem dos nossos órgãos. Essa é a concepção da medicina oriental. Então, se a gente tem uma dor na coluna, uma dor nas costas, pode ter certeza, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Essa dor está vindo de um desequilíbrio orgânico. Então, no nosso sistema cardiovascular, né, que é o coração e toda a circulação do sangue por todo o corpo, tem uma relação muito grande com a altura aqui da torácica nossa, né? Nessa mesma altura do coração aqui, né? Que é aqui entre as mamas, entre o seu peito, no centro do seu tórax, um pouquinho para o lado esquerdo fica o coração. Nessa mesma altura aqui atrás, ó, aqui você tem essa relação toda com a circulação, com o cardiovascular, com o coração e com a pressão, tanto pressão alta como pressão baixa, que é a hipotensão, hipertensão, né? Hipo é baixa, hiper é alta. Esse desequilíbrio da sua pressão, esse desequilíbrio, ele vai aparecer como um sintoma de dor nas suas costas, né? Então vamos estudar um pouquinho, vamos entender um pouquinho sobre isso. Às vezes você tem uma certa preguiça que é natural, né, do ser humano, de aprender uma coisa nova, porque quando a gente vai aprender uma coisa nova, a gente gasta energia, né? Gasta energia do cérebro. Você vai aprender uma língua, então a gente tem preguiça de estudar inglês, estudar espanhol, porque gasta energia, né? Então o corpo, ele quer poupar energia, porque energia tem um custo para o corpo, você fazer energia e gastar energia. Então você vai fazer atividade física também, você tem preguiça, fala, eu vou andar no parque, vou correr. No começo dá aquele, até você pegar no tranco, né? Primeiro vem aquela preguiça, assim, tem que ir, será que eu vou? Não pensa, vai, depois você resolve, depois que você já saiu de casa você pensa, mas vai, entende? Enfrenta, ultrapassa esse momento da preguiça. Então, você vai a um determinado lugar, você sempre faz o mesmo caminho. Quando você resolve fazer outro caminho, você cria novos caminhos dentro do seu cérebro, entre os neurônios, novos caminhos nervosos dentro do cérebro, novas sinapses, novas conexões entre os neurônios. Então, fazer as coisas, aprender coisa nova, estimula o seu cérebro, né? Então, vamos aprender aqui um pouco sobre a hipertensão, sempre olhando dentro dessa visão minha, que é mais holística, que é mais olhar o todo, que é mais olhar o corpo todo, não só a pressão, tá? A gente não vai aprofundar na parte, digamos, que eu posso deixar para o médico aí te esclarecer essas coisas, não é? Mas vamos entender o que é, como funciona. Então, dentro da medicina, ela é considerada, a hipertensão, que é a pressão alta, ela é considerada uma doença crônica, né? Eu considero mais um estado de desequilíbrio crônico, né? Quando a gente perde o nosso equilíbrio interno, a gente perde o nosso centro,
desequilibra o nosso sistema nervoso autônomo, tá? E aí a gente fica hipertenso, vai construindo ao longo de muitos anos uma hipertensão. Não é de hoje para amanhã que a gente fica hipertenso. Você pode descobrir de hoje para amanhã que você é hipertenso, porque você teve um pico de pressão, passou mal, foi para o pronto-socorro e aí você descobre que a sua pressão anda muito alta. Mas isso já vinha dando sinais, um pouco diferente também da concepção da nossa medicina alopática, que diz que a hipertensão é uma doença silenciosa sem sintomas. Na verdade, tem sintomas sim, né? Você já vem sentindo muitas vezes uma ansiedade, que é um sintoma da hipertensão, que é um dos causadores da hipertensão. A ansiedade, ela vem do sistema nervoso autônomo acelerado demais. Eu já vou explicar sobre o sistema nervoso autônomo, fica comigo que você vai entender como que isso acontece e vai também aprender como tratar isso, né? Como buscar o seu centro, como buscar o equilíbrio. Então você começa a ter ansiedade, você começa a ter insônia, não dorme bem, né? Você começa a ter uma dor no seu pescoço, uma dor aqui na base aqui do crânio, que é a nuca, e aí você já não liga, acha que tá tudo bem, que é só aqui uma tensão na cervical, que é uma dor de cabeça, que não é nada grave, né? E também você começa a ter, às vezes, suor nos pés e nas mãos, né? Às vezes você começa a ter taquicardia, arritmia, de repente seu coração bate diferente, aí volta ao normal, aí bate diferente. E você vai levando, né? Aquela ansiedade que a gente tem, que fica lá batendo as coisas, né, tremendo, uma certa apreensão com tudo, aí você acha que é só ansiedade, que a ansiedade está separada do corpo. Aí você começa a ter uma dor aqui do lado esquerdo, aqui, ó, desse lado, entre as escápulas aqui. Se você tem essa dor, se você é hipertenso, você tem essa dor aqui do lado esquerdo, por exemplo, no músculo, ela aparece aqui no músculo, ó. Pega aqui, ou aqui mais no centro da escápula, ó, aqui tá a escápula, ou aqui mais no centro, ou um pouco mais aqui em cima, aqui. Essa dor queima, essa dor incomoda, essa dor pode ser causada por uma hipertensão, tá? Se você é hipertenso, se você tem dor na sua torácica, escreve aqui para mim se você tem essa dor. Às vezes ela queima e você fica incomodado, o que que eu faço com essa dor? Em alguns casos, ela pode se manifestar também do lado direito, mas ela é mais comum do lado esquerdo, na altura do centro da caixa torácica, né? Porque nossa caixa torácica é esse tamanho aqui, ó, né? Metade do nosso tronco. Nosso tronco é dividido em tórax e abdômen. Na altura do tórax, essa dor vai dar em você, tá? Então, você pega aqui atrás, na altura do seu tórax, ó. Eu tenho essa dor. Eloy Batista. Às vezes eu leio o nome assim com pressa, tá, gente? Leio errado. Eu tenho essa dor todos os dias. Vânia Almeida. Eu tenho, tá? Maria dos Santos. Não sou hipertensa, mas tenho essa dor. Então, às vezes a gente tem uma pré-hipertensão também, ou a gente tem ansiedade, que já é um sintoma que pode lá na frente causar, tá? Eu sou Tina, eu sou hipertensa e tenho muito essa dor. Obrigado, gente, vocês escreverem aqui para mim, para eu poder falar, porque eu não tenho essa dor, mas eu quero exemplo de gente que tem essa dor, tá? Eu tenho essa dor dos dois lados, eu tenho uma dor queimadeira, ela queima, Raimundo aqui, queima. Eu tenho também, Márcia, está descrevendo a minha mãe todinha, isso, sua mãe. Então é isso, tá, gente, tá isso. Eu tenho essa dor, Rosimeire, olha quanta gente vem pro pescoço, tá? Também dá muita dor na base aqui do crânio, na base da nuca aqui, tá? Essa dor de hipertensão. Então, digamos assim, vamos olhar bem, com um olhar mais amplo,
não é tão silenciosa a hipertensão, ela vai te dando sinais, tá? A gente tem o que a gente chama de sistema nervoso autônomo dentro do nosso corpo, né? A gente tem o sistema nervoso central, que é o cérebro, a medula, que vocês estão estudando comigo, a coluna inteira aqui, né? Você tem o sistema nervoso central, cérebro e medula, mas a gente tem o sistema nervoso autônomo, que é aquela parte do nosso corpo que controla as funções de uma forma autônoma, que a gente não interfere, que a gente não fala pressão aumenta, pressão diminui, coração bate, estômago digere esse ovo, digere essa banana. Ele funciona por conta própria, é igual nós que somos autônomos, por exemplo. Você funciona por conta própria, você não tem patrão, você é o seu patrão, não é? Quando você é autônomo. Então, nós temos esse sistema nervoso que cuida das nossas funções do corpo, da nossa fisiologia, tá? A circulação do sangue, a hipertensão é uma doença na circulação, é uma condição em desequilíbrio da circulação, tá? Então vamos entender como ela funciona. Quando o coração bombeia, o coração é uma bomba de músculo, uma bomba que bombeia por minuto 5 litros de sangue a 5,5 litros para o seu corpo inteiro. A cada minuto ele manda esse sangue. Quantas vezes bate o seu coração por minuto? Aí é o nosso ritmo cardíaco, o nosso batimento cardíaco. Quanto mais vezes ele bate, mais você está com o sistema nervoso simpático muito ativo, tá? Então, por exemplo, se a gente olha os atletas, o coração tem um batimento menor, tá? Porque ele tem mais condição física, ele tem treino físico, tá? Por isso que a atividade física é muito boa para a pressão. A gente vai indo passo a passo, vocês vão entender, tá? Por que que a atividade é boa para a pressão, né? Então, o coração, quando ele bate, ele manda o sangue pelas artérias, as artérias que levam o sangue até o seu pé, até a ponta do dedo, e a veia que traz o sangue de volta, tá? Então, vai e volta, vai e volta. Isso é sem parar. Milhões de vezes desde que a gente nasceu, isso está acontecendo diariamente, né? Então, quando ele vai, aqui está a artéria, né? A artéria, ela tem um movimento de expandir e contrair, cada vez que o sangue é mandado pelo coração na artéria, tá? Ela expande e contrai. Toda a artéria do nosso corpo é uma rede no corpo inteiro. Quem rege essa contração da artéria é o sistema nervoso simpático, tá? O nosso sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático, tá? Um complementa o outro, mas tem funções diferentes. Vamos imaginar uma gangorra. Lembra da gangorra quando a gente era criança? Que vocês montam aqui de um lado, a gangorra faz assim, né? Então faz de conta que aqui é uma gangorra, tá? Então um sobe, o outro desce, tá? Quando o sistema nervoso simpático, vamos fazer, esse é o simpático, esse é o parasimpático, tá muito ativo o simpático, a gangorra desce para o parasimpático, ele fica passivo, que é de manhã, quando a gente acorda. O simpático está muito ativo, você tem que ter energia, você tem que estar vivo, você tem que fazer 1000 coisas, trabalhar, fazer a caminhada, ir andar, fazer um exercício, enfim, fazer comida, lavar roupa, fazer as coisas que você tem que fazer, o dia a dia. Aí esse, que é o parasimpático, que é o sistema nervoso que relaxa, calma, repõe energia, ele fica passivo, tá? Então, a gente tá muito ativo, tem que cuidar da vida, né? Trabalhar, ganhar dinheiro, fazer as coisas, tá com o simpático, que é aquele que movimenta a gente, aquele que gasta energia. O parasimpático repõe energia, tá? Então, de manhã a gente tá muito ativo, tá assim.
Quando chega à noite, isso vai invertendo, à noite já fica assim. O parasimpático fica mais ativo, teria que ficar pelo menos, né? Para a gente dormir, para a gente repor energia, por isso que o sono é reparador, por isso que o sono é importante para o hipertenso, por isso que a insônia também agrava a sua hipertensão, tá? Então, à noite, o parasimpático tem que estar lá em cima na gangorra. E o simpático aqui, ó, submisso, passivo, quietinho, para você dormir. Porque se você estiver agitado, com ansiedade, com aceleração, você não dorme. Aí você fica assim, aí você não dorme, aí você não repõe energia, aí você não consegue repor o que você tem que repor quimicamente no seu cérebro, no seu corpo, para no outro dia você estar bem. Como melatonina, como serotonina, como acetilcolina, que trata a nossa memória. Então, a hipertensão, ela acaba afetando até a sua memória, tá? Então, afeta o corpo todo, né? Então, esse equilíbrio do simpático e do parasimpático, ele aparece na artéria. Se o seu simpático está muito ativo, porque você está muito estressado, muito acelerado, já há muito tempo, a artéria perde a capacidade de relaxar. Então, ela só contrai. Ela só contrai. Aqui é a artéria, o cano da artéria. Ela só contrai, só contrai, só contrai. O que acontece quando vai passar o sangue lá dentro? Aumenta a pressão interna. Então, é a tensão que cria dentro dessa artéria, que é a pressão arterial. É medida essa tensão dentro da sua artéria, né? Então, se essa tensão está muito alta, você vai ter pressão alta. Se a sua artéria está muito né? Muito relaxada, você vai ter pressão baixa. Que isso chama vasoconstrição, né? E vasodilatação. A constrição, ela é feita mais pelos hormônios, por exemplo, pela adrenalina, noradrenalina. Então, quando você está com muita adrenalina no seu corpo, você contrai a artéria. Mas aí você precisa, naquele momento, por exemplo, para fazer uma coisa, para correr, para fazer coisas rápidas. Mas se você está em casa, tenso, preocupado, ou no seu trabalho, sedentário, e aí fica muito contraída, você vai ter pressão alta, de estar tenso, de estar preocupado, de estar em casa, entendeu? Então, o que vai influenciar nessa contração e relaxamento e dilatação da sua artéria? Seu estado interno, sua conexão com você mesmo. Quando a gente perde um pouco essa conexão com o nosso interior, a gente vai para um desequilíbrio, a gente fica muito acelerado, a gente fica muito ansioso, ansiosa. Isso gera uma hipertensão, né? Combinando com outros fatores, que pode ser, por exemplo, um excesso de sal. Então, vamos falar para você entender por que o sal sobe a pressão. Vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Dentro da artéria corre o sangue. Quando a gente consome mais sal, o sangue ele vai ficar com mais líquido, porque o sal ele retém líquido. Você já viu quando você come muito sal? Incha seu tornozelo, incha seu pé, incha aqui a bolsa, faz bolsa aqui nos olhos. Quando você come muito sal, você vai no restaurante japonês, à noite come shoyu, quando eu vou lá para o Japão aqui, incha um pouquinho, porque fica com líquido aqui. Seu corpo incha, com retenção de líquido. Por isso que o remédio para pressão alta, na maioria das vezes, tem um diurético junto, para você eliminar um pouco de líquido, porque esse líquido também fica no sangue. Aí aumenta o volume do seu sangue, quanto mais sal você tem no corpo. Aumenta o volume líquido, né? Porque ali o sal vai trazer mais líquido para o seu sangue. Então, quando ele vai passar na artéria, a artéria já está apertada, e vai passar mais líquido ainda,
vai aumentar essa pressão, porque imagina se você tem um canudinho, né? Faz de conta que é um canudinho, e você vai tomar um líquido, mais líquido, uma água. Você toma bem com esse canudinho fino. Se você for tomar um milkshake, você tem que fazer muito mais força para sugar esse milkshake aqui dentro. O líquido está mais espesso, mais grosso, não é? Tem que ser um canudinho maior, não é? Então, se a artéria está contraída, tem mais esforço para passar esse sangue dentro dela. Então, aumenta a pressão lá dentro dela, tá? Muito mais esforço para esse coração bombear. Então, a pressão alta durante muito tempo, ela vai prejudicar o seu coração, tá? Porque o coração tem que se esforçar muito mais para mandar esse sangue por essas artérias tensas, perdendo o relaxamento dela. Então, 65% dos infartos e dos AVCs, que é no cérebro, acidente vascular cerebral, são causados por uma hipertensão, né? Então, é uma doença silenciosa, mas que tem consequências graves. A maior parte, se você vai numa ala de hospital que faz a hemodiálise, a maior parte de quem está ali fazendo hemodiálise é de pressão alta. Então, vamos parar com essa conversa que você vem aqui e fala aqui comigo, online ou presencial, e você fala assim, você tem pressão alta? Eu tenho sim, mas está controlada, eu tomo tal remédio, né? Não vamos falar de nome de remédio. Tomo tal remédio, está controlado. Que história é essa? Você não entendeu o que você tem ainda? Ninguém te explicou? O médico não falou? Vai tomar esse remédio para o resto da vida? Entendeu? Só vai piorar seu rim. Chega uma hora que não dá conta. Diabetes, coração, mesmo sendo medicado, entende? Mesmo sendo medicado, AVC, o risco é muito maior, entende? Porque você está forçando o seu coração, você está forçando o seu rim. Então, o que precisa fazer? Só tomar o remédio? Claro, você não vai pegar a sua caixinha de remédio aí e jogar fora aqui depois dessa live. Não é isso que eu estou falando para você. Estou falando que se você começar a trabalhar o seu sistema nervoso, simpático e parasimpático, elevar o parasimpático, que eu vou te falar como, e reduzir a tensão no simpático, você vai poder ir tirando, diminuindo devagar junto com o seu médico. Acha um médico que topa fazer isso com você, que você vai chegar para ele e falar, olha, eu quero tirar meu remédio da pressão. Eu não quero tomar isso pro resto da vida, porque antigamente, gente, deixa eu tomar uma água, vamos tomar água, né? Antigamente, pressão alta dava depois dos 70 anos, depois passou para 60. Agora, criança com pressão alta, jovem com pressão alta, aluno meu com 33 anos com pressão alta, entendeu? Várias pessoas muito jovens com AVC de pressão alta, nem sabia que tinha pressão alta, tem um AVC, entope. O cérebro fica tortinho na rua andando, vocês não veem isso? Pessoa que podia ser meu filho, seu filho, às vezes, não é? Com AVC. Então, assim, muita coisa interfere na pressão alta, mas esse desequilíbrio que causa a pressão, aí é claro que o consumo de sódio vai prejudicar mais. Então, vamos voltar ao sódio, tá bom? Vamos falar do sódio. Sódio é sal. Cloreto de sódio é o sal de cozinha. Normalmente, o sal que você põe na sua comida não vai causar a sua pressão alta, tá? Porque você não é ignorante, você que está aqui me assistindo, você é uma pessoa de conhecimento. Você não tem como pôr muito sal. Muito sal na comida, ela fica ruim o sabor, né? Às vezes não dá nem para comer quando a gente erra o sal, fica muito forte. Às vezes você erra a mão no sal, não é? Então não é exatamente esse sal que faz mal, é o sal da onde? De tudo que você usa comprado pronto no mercado, vem lá o sódio que você não lê no rótulo
dos ingredientes, o último sempre é o sódio. Quantos por cento de sódio tem isso aqui? Um biscoito recheado, um biscoito que não é recheado, um prato pronto do mercado, desses que já vem pronto para você esquentar no seu micro-ondas, uma pizza pronta no mercado, tudo isso é o sódio mais do que você deveria ingerir por dia. Porque pela Organização Mundial da Saúde, a gente deve ingerir por dia 1,5 gramas de sódio por dia. Pena que eu não peguei aqui uma colherzinha, que é uma colherzinha de chá, tá? Uma colherzinha de chá. Em todo dia, o seu dia, você deve ingerir isso. Aí você sabe que refrigerante tem muito sódio? Você já viu isso no rótulo? Você sabe que suco de caixinha tem muito sódio, tá? Tem uma lista aqui que eu anotei para eu não esquecer, para falar para vocês. O suco de caixinha, o refrigerante, os biscoitos, as bolachas, né? Todos esses salgadinhos comprado pronto, né? Que é muito viciante, falar como minha neta falou para mim ontem, isso aqui é muito viciante, né? Então, é viciante o salgadinho, tá? As carnes processadas. O que é carne processada? É totalmente diferente você comprar um pedaço de carne, que é um peito de frango, um pedaço de peixe que você compra, ou o próprio peixe inteiro, ou um pedaço de carne, 1 quilo de carne, tem um sódio normal da carne. Agora, você comprar uma carne processada. O que é uma carne processada? É um hambúrguer pronto, cheio de tempero, cheio de coisa ali que eles colocam, de gordura, de tudo. Um embutido. O que é embutido? É o salame, é o presunto, é a mortadela, é o peito de peru, é a copa, enfim, é a linguiça, né? Tudo isso tem muito sódio, muito sódio. Os embutidos estão sendo classificados no grupo 1 de alimentos ruins para a saúde. No grupo 1, o que está lá no grupo 1? O cigarro, entendeu? Cigarro, o fumante tem muito mais probabilidade, muito mais vulnerabilidade de ser hipertenso. O alcoólatra também, tá? Tomar um vinhozinho, uma coisa assim, uma cervejinha, socialmente, de vez em quando, tudo bem, mas você que usa todo dia álcool, você tem mais probabilidade de ser hipertenso. Por quê? Porque o álcool vira açúcar. O açúcar, a gente pensa que é só sal que causa hipertensão. O açúcar do álcool, o açúcar do que você come doce, ele engrossa o seu sangue, engrossa, tá? Você já viu quando a gente faz um doce de leite? Você põe o leite lá na panela, põe o açúcar, o que ele faz? Qualquer mingau que você for fazer, de leite de aveia, pode ser um leite mesmo que não é leite de vaca, né? Se você põe açúcar e cozinha, aquilo engrossa. Então, o açúcar engrossa nosso sangue. Então, é muito mais difícil esse sangue passar na artéria. E quando ele passa, ele é viscoso, não é? Você já viu que se você pôr um açúcar lá e cozinhar, aquilo vira doce. Fica um líquido viscoso primeiro, depois que fica mais cremoso. Então, o seu sangue fica viscoso. Então, você está tomando remédio para afinar o sangue, tira o açúcar e tira o embutido, tá? Seu sangue vai afinar sem açúcar. O que é açúcar, gente? Não é açúcar do açucareiro, que você vai pegar e comer açúcar lá do açucareiro. Não é isso. Mas é o açúcar que está no suco que você toma, no suco que você compra, no pão, na geleia, no biscoitinho, no chocolate. Toda hora você come um açúcar, seu sangue fica grosso, aí você começa a ter que tomar remédio para afinar seu sangue, tá? Então é um combo ali, sabe? Você fica hipertenso, seu sangue fica grosso, então você toma um remédio para hipertensão, outro para afinar o sangue, outro para o colesterol, porque o colesterol cria placas dentro da sua artéria. Aterosclerose, o açúcar causa aterosclerose, tá? Que são placas de gordura dentro da sua artéria, que causa muito risco de infarto. Se essa placa desloca e vai para o seu coração, entope seu coração, e você tem um infarto.
entende? A mesma coisa no seu cérebro e o AVC, tá? Então, não pode tirar o remédio sem autorização do seu médico. Você vai achar um médico, que topa fazer isso com você, tá? Eu posso dizer para você com muita alegria no meu coração, de que muitas pessoas que eu fui acompanhando tiraram o remédio. Então, se você tem 40 anos e sua pressão está subindo, você precisa mudar o seu estilo de vida. Você precisa cuidar de você e voltar para o seu centro. Entende? O que você está fazendo? Você está com sobrepeso? Você está obeso? Você está sedentário? Né? Então, o que a gente vai fazer para mudar? Vamos ver o que a gente vai fazer para mudar? Tá? O que a gente, já falei, vários alimentos aqui, né? Que tem bastante sódio, que você vai evitar. Então, vamos falar o que a gente vai fazer para mudar, tá? Para começar a mudar. Para poder, depois que mudou um tempão, 3 meses, 6 meses, mudou a sua vida, aí você vai conversar com o médico, vai rever essa pressão, vai fazer de novo aquele holter, que você fica lá com o aparelho no seu corpo para ver o dia inteiro como que está a sua pressão. Você vai ver como vai mudar. Faz 6 meses uma dieta boa. O que é dieta boa? Dieta de alimento de verdade. Não compra mais essas coisas prontas da prateleira do mercado. Compra comida. Você vai comer folhas. Você precisa de magnésio. O que é magnésio? O magnésio, ele está presente nos alimentos e ele faz esse equilíbrio. Aqui está o parasimpático que eu disse, né? Lá embaixo, para a gente subir o parasimpático, a gente precisa de magnésio, que é o que acalma. Para subir o parasimpático, você precisa de coisas que te acalmam, tá? Que te levam para o seu centro. Por exemplo, o magnésio é uma coisa que te acalma. Você encontra o magnésio nas folhas verdes. Aqui tem uma lista aqui, nossa, para a gente falar aqui que você vai encontrar magnésio e você poder cuidar de você, tá? Comendo essas coisas, e vou passar os pontos para você fazer, tá? Então, por exemplo, você vai procurar magnésio nas frutas e verduras, tá? Principalmente nas folhas verdes. Se seu intestino é muito solto, tá? Se seu intestino é muito solto, você não pode comer muita folha crua, se você tem síndrome do colo irritável, que aí vai soltar muito seu intestino. O magnésio, ele solta o intestino, tá? Então, você vai usar folhas verdes, castanhas, tá? Castanhas. O gergelim tá no topo da lista do magnésio. Eu já mostrei gergelim aqui para vocês inúmeras vezes, para o cálcio, para a sua coluna, tá? Então, gergelim tá no topo da lista do magnésio. Você vai fazer gergelim torradinho com um pouquinho de sal. Eu vou fazer um vídeo aí de você fazendo gersal para vocês aprenderem a fazer o gersal, que é o gergelim com um pouquinho de sal, e joga em cima da sua comida. Faz o arroz sem sal, por exemplo, o arroz integral sem sal, e coloca o gersal ali em cima do gergelim, que é um pouquinho de sal e muito gergelim. Não põe sal na mesa, tá? Sal não é para ir para a mesa. Para a mesa você põe limão, azeite na sua salada. Pode usar ervas juntos, põe um pouquinho faz um molhinho de limão, azeite e orégano, ou outra erva que você goste, salsinha, cebolinha. Exagera no tempero, que é muito bom para a sua saúde, para você não pôr sal na sua salada. Sal você tira da mesa, sal fica lá na cozinha. Lembra que é uma colherzinha de chá de sal por dia para cada pessoa, tá? Então, o sal que realmente faz mal pra gente não é o sal que a gente cozinha lá, porque ninguém faz comida insuportável de sal, não é? E todo mundo tá fazendo comida com pouco sal porque já sabe que excesso faz mal. Mas aí é o açúcar,
e é o sal do processado, do alimento que você está comprando pronto. Então você está comendo hambúrguer, mas você está tirando o sal da comida da sua casa que fica sem sabor nenhum, sem sal, porque o sal ele aumenta o sabor, né? Se ele não for pouco, se ele for pouco, bem pouquinho, ele aumenta o sabor. Então, olha só, gergelim, as sementes têm muito magnésio. Compra semente de abóbora, gergelim, linhaça, tem muito magnésio. Aveia tem muito magnésio, então você pode fazer aveia, granola para você com castanhas. Castanha tem muito magnésio, castanha do Pará, castanha de caju, tá? Comer castanha na hora do lanche, não ficar comendo só biscoito pronto que você compra no mercado, gente. Anda com um potinho de castanha onde você for, no seu trabalho, tá? Lanche tem que ser saudável, vai na esquina, vai comer o quê? Esfirra, hambúrguer, entendeu? Então, anda com comida, vai ter que ser, não é? Não tem onde a gente comprar coisa saudável. Banana amassada com aveia e canela, entendeu? Banana tem muito magnésio, as frutas têm magnésio, as folhas verdes. Se o seu intestino é solto, faz a folha cozida no vapor para ela não perder o potencial dela ali de nutrientes, tá? E também, se o seu intestino é preso, você pode comer a folha crua, né? Espinafre, tudo tem muito magnésio, tá? E em último caso, você pode suplementar magnésio. Se você está com insônia crônica, toma magnésio à noite antes de dormir, entendeu? Para você dormir, para você acalmar. Se sua mão treme, é excesso de simpático ativo e parasimpático inativo. Se sua perna fica balançando, se você fica conversando com a pessoa e batendo caneta assim, é excesso de adrenalina e cortisol no seu sangue. Adrenalina e cortisol só contrai sua artéria. Você fica 5 anos assim, você vai começar a ter uma pressão alta com 40 anos, entendeu? Com 35, né? Tem um fator hereditário ainda que você pode mudar o curso do rio. Se seus pais têm pressão alta, seu avô morreu de AVC, seu pai morreu de infarto, aí sim que você tem que se cuidar. Aí sim que você não tem que comer embutido, por exemplo. Então, falamos da alimentação. É que são muitos assuntos sobre isso, né? Então, vamos falar sobre atividade física, tá? Caminhada, pelo menos 30 minutos por dia. Você aí que não faz nada, 30 minutos por dia de caminhada para a sua pressão, tá? Para o batimento do seu coração ficar melhor. Entende? A gente tem exemplos, lembra do Ayrton Senna? Ayrton Senna dirigia carro, para ele entrar numa competição, 3 horas de prova, dirigindo o carro naquele calor, que tem provas que é no deserto, em lugares muito quentes, ele tem que estar com batimento cardíaco muito baixo. Então, grandes atletas, maratonista que eu atendo, tem que estar com batimento cardíaco baixo. Quanto mais atividade física você faz, mais sua capacidade de bater o coração menos. Então, uma batida do coração equivale a 5 a 3 batidas do coração de outra pessoa que está mandando pouquinho sangue. Então, uma batida forte que manda todo o sangue, né? O ritmo cardíaco é muito importante. Então, você precisa baixar seu ritmo cardíaco. Quando você está muito com o simpático ativo, você fica ansioso, o seu coração bate rápido, não é? Você tem taquicardia várias vezes por dia, você vai parar no hospital, no pronto-socorro, achando que está infartando com 40 anos, cuidado, entende? Cuidado, daqui a pouco você está com uma pressão alta crônica, né? E um sintoma do remédio, por exemplo, um efeito colateral do remédio de pressão alta para homem e para mulher, gente, ele tira a libido, tá? Então, o médico não te fala isso quando ele prescreve, tá? Mas ele tira a sua libido. Então, um homem de 40 anos, uma mulher de 40 anos, vai ficar sem libido, entende? E aí começa a dar problemas na sua vida, na sua relação, entende? Você fica deprimido porque não tem uma capacidade, não tem uma potência, tá impotente. Então, é melhor você se cuidar. Na verdade, se a gente olhar, a pressão alta é o que a gente tem que fazer na vida.
Se você tem pressão alta ou não tem, você tem que fazer isso. Comer bem, fazer atividade física, acalmar o seu estado ansioso. Você pode acalmar com atividade física, com respiração, a respiração da yoga, do pilates, da atividade aeróbica. Essa respiração influencia muito no seu sistema nervoso. Então vai acalmar o simpático, vai acalmar a produção de adrenalina e cortisol na sua glândula suprarrenal, que está contraindo essas artérias. Então sua artéria está assim, sua mão está assim. Tem gente que vem e deita na minha maca, a mão está assim, entendeu? Para fazer uma massagem, não relaxa a mão. Então, o que você vai fazer? Você vai massagear a sua mão inteira, seu pé, fazer coisas que relaxem você, o contato com o seu corpo, que eu vou ensinar agora a você fazer, tá? Acho que vamos ter que fazer outra live sobre hipertensão, porque tem um monte de coisa para falar. E eu quero dar um pouquinho de prática antes de eu encerrar. Então, a gente vai continuar esse assunto de hipertensão. Talvez na sexta-feira, tá bom, gente? Porque tem várias coisas que você pode fazer para mudar, né? Mudar de verdade, isso vai mudar a sua condição do seu coração, vai mudar a sua condição do diabetes, porque o diabetes já causa uma hipertensão. É um kit, diabetes, hipertensão, infarto, o rim que começa a falhar e aí você vai para hemodiálise. Não adianta você vir com essa conversa para mim ou para você mesmo, que é o pior, né? Para você mesmo, que a sua pressão está controlada com medicamento. Não adianta. É uma situação que você tem que mudar. Você é hipertenso e você pode não ser hipertenso. Ou você pode tomar, se você já está num grau muito alto de hipertensão, você pode tomar um pouquinho do remédio. Entende? Esse remédio tem muitos efeitos colaterais. Vamos ver alguns pontos para a gente fazer. Pelo menos eu quero dar um ponto. Eu prometo que eu continuo sexta-feira. A gente tem muita coisa para conversar. Busca o seu centro. Vamos lá. Eu vou ensinar um ponto para vocês que é muito legal, que é do shiatsu, tá? Não vai dar para ensinar todos que eu marquei aqui, tem uma lista aqui. Então eu vou mostrar um do shiatsu, tá? Que é super importante. Vamos fazer aqui bem explicadinho, que eu gosto de dar a prática com calma, para você aprender, para você fazer, entendeu? O que eu sempre falo é a parte que eu gosto mais, né? Então assim, eu não tô aqui para falar da hipertensão, para você sobre sístole, diástole, essas coisas você aprende, você olha aí no YouTube, tem um monte de médico explicando. Eu estou dizendo do lado da visão oriental, sabe? Do lado que eu já vi assim, inúmeras pessoas tirarem o remédio, centenas de pessoas tirarem o remédio, porque mudou a vida, porque começou a habitar o próprio corpo, entende? A saber o que te faz bem, o que te faz mal, entende? A comer comida de verdade, né? A não ficar bebendo essas coisas da rua, né? Sair com sua comidinha, de repente Essa semana a aluna do curso me passou um WhatsApp aí dizendo: eu vou no mercado, não tenho o que comprar. Não tem mesmo, infelizmente. Tem outros países que tem mercado, que tem o que comprar, que é coisa boa, né? Bem feita, que vai fazer bem. Mas infelizmente aqui você tem que fazer a comida em casa, deixar só para de vez em quando você comer uma coisa na rua, fora, mas não todo dia, senão você vai entrar no buraco das doenças, vai estragar você mesmo, tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar, vou ficar em pé aqui porque é bem longo o meridiano. A gente tem um meridiano na medicina oriental que é exatamente para a circulação sanguínea, tá? Ele é um canal de energia, ele começa aqui, bem aqui, do lado do mamilo, mas ele vem aqui, ó, e passa no meio do braço, esse meridiano. Aqui na mão, ó, ele sobe até a ponta desse dedo. Então, chama pericárdio, que é uma membrana que envolve o coração. Ele trata a nossa circulação, olha. Então, esse pontinho aqui da ponta, que é o pericárdio 9, esse pontinho aqui, ó,
No meio, quando a gente dobra a mão, ó, tá vendo nessa dobrinha aqui, é o pericárdio 8. E aqui, quando a gente dobra o punho, que é o pericárdio 7, esses 3 pontos, ó, 7, 8, 9, são fundamentais para a pressão. Então, como que você vai tratar? Você vai massagear aqui a ponta do seu dedo, tá? 30 vezes, pressionando. Depois você vai massagear aqui no centro, ó, da sua mão, aqui, ó. Pressiona com a polpa do seu dedo, pressiona e solta, pressiona e solta. Pode relaxar a mão aqui também. E aqui no pulso você pode pressionar, mas eu gosto muito de fazer uma coisa, que você põe uma gotinha de óleo, aqui pode ser lavanda. Se você tem pressão alta, você é mais ansioso, põe uma gotinha de lavanda, misturada com um olhinho carreador aí, ó, e fricciona um pulso no outro, ó. Olha que fácil. Aqui você também já tem um pontinho do coração e pericárdio. Os dois tratam a pressão. E aí você fricciona aqui, cheira a lavanda que acalma, ou põe outro óleo essencial que acalma, né? O capim-cidreira acalma, o capim-limão, tem vários, tá? E massageia aqui e a ponta do dedo. Diariamente, cria esse hábito, ó, nas 2 mãos. Você fica aqui massageando esse meridiano, tá? Do pericárdio, que é do shiatsu, lá do Japão. O shiatsu é uma terapia corporal japonesa. Então, você já usa o shiatsu aí, tá bom? Então, que você vai fazer? Você vai primeiro pensar naquilo que você está comprando pronto, tá? Até a gente se ver novamente. Pensar, fazer a lista das coisas que você está consumindo, que vem de fora, que tem muito sódio. Às vezes uma pizza comprada pronta, dessas congeladas, lê na embalagem a quantidade do sódio. Esse sódio, eu te garanto, ele está vindo mais de fora da sua casa do que da sua panela. Tá? Do que do seu arrozinho e feijão, da sua carninha, tenho certeza disso. Começa a observar isso. Outra coisa, a sua ansiedade tá vindo da onde? Pensa, medita. Meditar, gente, não é nada do além. Meditar é entrar em contato com você mesmo, ali, tá? Em contato com você mesmo. O que está tirando você do centro? São coisas pequenas e bobas, será? Tenta fazer só coisas muito graves, coisas muito sérias, como doença na família, tudo, que mexe mais com a gente. Coisas bobas, não deixa isso te alterar. Não deixa você já começar a gritar e falar, e chorar, espernear, e angustiar, se angustiar, tá? Então, isso que é meditar, é você ficar quietinho ali, um momento do seu dia, às vezes sentado, às vezes deitado, às vezes caminhando, tem meditação andando, vai caminhar, eu vou caminhar no parque, eu tô pensando, às vezes, nas coisas, entendeu? O que tá tirando você do centro? Outro dia, eu vou contar um casinho assim, minúsculo aqui, a gente ainda tem uns minutinhos. Eu chamei um Uber para levar uma encomenda para uma pessoa, uma amiga, né? E estava lá no Uber, dava R$35, ela mora muito longe. Eu falei, eu vou, porque não dá para eu levar lá, é muito longe. Quando terminou a corrida e veio a cobrança do Uber, estava R$121. Eu falei, ah, meu Deus do céu, entrei numa fria, mas por quê? E mando mensagem pro Uber e tal, e nada, ninguém resolve. Cheguei aqui e falei para a Ana, que trabalha aqui comigo, falei, Ana, isso aqui a gente não vai estressar, a gente vai conseguir resolver, tá? É só ter um passo a passo ali, aguardar, se não conseguir, é Procon, aquelas coisas que acabam sendo chatas de fazer, mas não vale a pena você ter uma taquicardia, você sair do seu centro por causa de um Uber, entendeu? Ali você sabe que vai resolver da melhor forma possível, né? É diferente se é alguém na sua família que de repente tem uma doença grave, não é? Ou você mesmo que de repente vai ter um infarto porque você não está cuidando
da sua pressão, tá? Pensa que açúcar com sal fazem mal para a pressão, tá? Isso não é dito, tá? Açúcar causa aterosclerose, gordura que encapa por dentro as suas artérias, tá? Açúcar cria o sangue viscoso. Então, se você está tomando remédio para afinar seu sangue, precisa tirar o açúcar. Daqui a pouco você consegue tirar esse remédio, tá? Que está engrossando o seu sangue, o açúcar, tá bom? Então, vai pensando, revê essa live, manda para as pessoas que você conhece que são hipertensas ou estão quase lá, porque tem gente que já é hipertenso e nem sabe que é. Mas se você vê uma pessoa extremamente ansiosa, saiba que isso pode acontecer em breve, né? São jovens ainda, são adolescentes ou extremamente fora do peso, né? Comendo muita coisa, porque o que está comendo? Está comendo esses biscoitos, essas coisas prontas, daí vem o sódio, tá? Então começa por aí, tá? E semana que vem não, sexta-feira a gente conversa mais dessa dor aqui que a hipertensão te dá, dessa dor esquerda, o que você vai fazer com essa dor, tá? Isso, a Uber é demais. Então, vale a pena a gente estressar por uma empresa? A gente tem serviços que a gente precisa, né? A gente precisa de celular. As operadoras de celular aprontam com a gente. As operadoras de Wi-Fi aprontam com a gente. A gente tem um serviço muito ruim no Brasil, não é? Um serviço ao consumidor muito ruim. Então, não vale a pena a gente ter uma pressão alta por causa disso. A gente tem que saber que não funciona. Sabe que não funciona, então vamos tentar resolver essas questões, entendeu? Então, não sofrer tanto por isso, não adoecer por isso. Tem outras coisas que mexem mais com a gente, não é? Que são pessoas, que são afetos, tá? Que é família, que é amigo, que é relação. Isso sim tem mais peso na nossa vida, não é? Assim, Uber, Vivo, Claro, não sei mais o que, Netinho, esses aí dão problema o dia inteiro pra gente. Então vamos levando a vida, né? O importante é outra coisa. Então, quando você vai para dentro de você, isso fica mais claro. O que é importante para a sua vida? É a sua saúde. Então não é aquele biscoitinho, não compra mais. O segredo é não comprar. Aí vai fazer o que de lanche? Uma fruta, uma castanha, um pão torrado só com óleo de coco, integral. Vai fazer outras coisas, não é? Mas se você tira esse remédio, você pensa que daqui a 20 anos, se você tem 40, começa a tomar o remédio agora, com 70, que é 30 anos depois, você está fazendo hemodiálise. E a vida de quem faz hemodiálise é muito difícil, muito sofrida. Eu acompanho isso, é muito sofrida, né? Então, depois de um infarto, depois de um AVC, que você fica tortinho de um lado, é muito sofrido a recuperação, é muito sofrido tudo, tá? Então, assuma a responsabilidade sobre sua saúde. Esse é o meu convite de hoje para você. Assuma a responsabilidade sobre essa pressão alta e para de dizer, eu tomo remédio, está controlada. Não tá, você é hipertenso. Você é hipertenso, você pode lá na frente precisar de hemodiálise. Mesmo tomando remédio cada ano, você tem que aumentar a dosagem do seu remédio, não é verdade? Tá? Então chega uma hora que esse remédio não está mais fazendo efeito, sua perna incha, não é verdade? Seus olhos incham, tá? Você está ansioso, você não dorme bem, então você continua com sintomas de hipertensão. Esse é o sintoma de hipertensão, tá? Não dormir bem, ficar ansioso, ficar estressado, entende? Várias coisas, inchaços, tá bom? Então, beijo. Bom dia, boa tarde para vocês, fiquem bem, tá? Se cuidem.